E aí, a nossa jornada de hoje vai ser bem interessante. A gente começa num estúdio de música lá em Nashville e vai parar em lugares que, olha, ninguém ia imaginar. Vamos conectar a arte de criar um som perfeito com algo super atual. A necessidade de provar o que é real. Bom, vamos lá. Já pararam para pensar o que realmente faz uma música soar profissional? A gente ouve e pensa, nossa, que sonsaço! Mas o que é isso? Garanto que não é só ter um instrumento caro ou uma voz afinada. O buraco é bem mais embaixo. É quase uma alquimia sonora. E é aqui que a coisa fica, no mínimo, curiosa. A resposta, pasmem, tá lá em Nashville, berço da música country, mas também no cinema soviético. Parece loucura, né? Pois é, a gente vai ver como uma técnica de mixagem americana tem tudo a ver com teoria de cinema da antiga União Soviética. E mais, como essas duas artes tão distantes acabam enfrentando o mesmíssimo desafio no nosso mundo digital. Então, para começar, bora pro estúdio. Vamos desvendar o tal do som de Nashville. Sabe aquele som limpo, forte, com pegada? É disso que estamos falando. E o processo para chegar lá é super metódico, viu? Tudo começa com uma base, um pilar essencial, a preparação. E olha, esquece aquele monte de efeito complicado. O grande segredo, na verdade, é começar com material de primeira, gravações impecáveis feitas por músicos e produtores top. A filosofia é o que chamam de abordagem de zoom out. Em vez de ficar mexendo em cada instrumento isoladamente, se olha o todo, a música inteira, e se vai equilibrando um som em relação ao outro. 90% do trabalho já está aí, nesse balanço inicial. E nesse processo de preparação tem um número que é chave. -9 decibéis. Parece só um detalhe técnico, né? Mas é fundamental. Todos os controles de volume, os faders, são ajustados para esse valor. Por quê? Para criar o que os engenheiros chamam de headroom. Pensa nisso como um espaço de respiro para o som. Uma margem de segurança para que nada distorça e o som continue limpo e dinâmico. Ok, com essa base toda arrumadinha, bem equilibrada, agora vem a parte que dá o tempero, o sabor especial. É aqui que a mágica acontece. Trazer aquela sensação quente, aquele corpo do som analógico, mesmo trabalhando dentro de um computador. E como se faz isso? Com uma técnica genial de 2 plugins. O primeiro passo é adicionar calor de fita. Em cada trilha, sem exceção, entra um plugin que emula uma fita de rolo. Isso dá uma profundidade, uma cola no som, sabe? O segundo passo é adicionar o punch de uma mesa SSL, de novo em todas as trilhas. Esse plugin imita um canal de uma mesa analógica clássica e aplica uma compressão muito suave. O resultado? Tudo fica mais unificado e com mais pegada. E o mais incrível é que o resultado é imediato. Como diz o próprio engenheiro Yod Nevo, a gente obtém um som mais encorpado e com mais pegada instantaneamente. Pensa só, com 2 plugins aplicados em tudo, a mixagem já muda da água para o vinho. A música ganha corpo, ganha força, antes mesmo de começar a mexer nos detalhes de cada instrumento. Beleza, a gente viu a técnica, o como se faz, mas agora a gente vai dar um salto, uma conexão que parece não ter nada a ver. Vamos sair do estúdio para entender o porquê essa técnica funciona tão bem. E a pergunta é, o que um engenheiro de som e um editor de cinema têm em comum? A resposta é tudo. Ambos são artesãos que criam significado a partir de fragmentos. Pensa bem. De um lado, o engenheiro de áudio tem faixas separadas. Uma para a bateria, uma para o baixo, outra para a voz. Do outro lado, o editor de cinema tem cenas gravadas em momentos e lugares diferentes. O trabalho dos dois, no fundo, é o mesmíssimo. Pegar esses fragmentos e montar uma obra coesa, que faça sentido e, mais importante, que gere emoção. E o nome disso no cinema é montagem. E atenção, montagem não é só cortar e colar uma cena depois da outra. É a arte de selecionar, ordenar e combinar esses pedaços para criar um significado completamente novo. Um sentido que não existia em nenhuma das partes sozinhas. A prova cabal do poder da montagem veio lá da União Soviética, com o cineasta Lev Kuleshov. O experimento dele foi genial. Ele pegou a imagem de um ator com uma expressão totalmente neutra e mostrou para a plateia, mas logo depois colocava outras cenas. Um prato de sopa, uma criança brincando. O resultado? As pessoas juravam que o ator estava com fome ou feliz. A emoção não estava no ator, estava na combinação.
E agora a gente fecha o círculo. Tá aí a conexão direta com a mixagem. No cinema, o rosto neutro mais a sopa é igual à fome. Na música é a mesma lógica. O engenheiro pega o bumbo e o baixo. Sozinhos são só o bumbo e o baixo. Mas aí ele inverte a fase do baixo. Essa combinação cancela algumas frequências que estavam brigando e, como mágica, cria espaço na mixagem. O bumbo ganha definição, o baixo ganha clareza, é o efeito Kuleshov em forma de áudio. Certo. A gente viu como se constrói uma realidade artística, seja na música ou no cinema. Mas, depois de pronta, essa obra não fica flutuando por aí. Ela cai no mundo real. E o mundo real tem um ecossistema complexo, cheio de regras, de negócios e de leis. Pois é, criar a obra de arte é só o primeiro passo. Depois que ela está pronta, começa a outra jornada, a jornada de navegar no mercado. E nesse mercado, as regras do jogo são ditadas não só pela criatividade, mas por interesses comerciais. E, claro, por leis que definem como essa arte vai chegar até as pessoas. Um exemplo perfeito disso está acontecendo agora mesmo no Brasil, com a discussão para regulamentar os serviços de streaming. A ideia é garantir que as produções brasileiras tenham espaço, com cotas de conteúdo nacional e também com uma taxa, a Conecine, para financiar o nosso cinema e audiovisual. E o número no centro dessa discussão toda é esse aí, 6%. Essa é a proposta de taxa máxima sobre o faturamento bruto anual das gigantes do streaming que ganham acima de 96 milhões de reais. A ideia é que esse dinheiro seja reinvestido diretamente na produção local para que mais filmes, séries e músicas brasileiras possam ser criados. E para entender a lógica por trás disso, vale a pena ouvir o que diz o André Sturm. A ideia não é acabar com o livre mercado, muito pelo contrário. É dar uma chance para todo mundo entrar no mercado. E aí sim, com mais opções na mesa, quem decide o que vai consumir é o público. E tudo isso nos leva para a camada final da nossa discussão. E talvez a mais importante hoje em dia. A gente falou de criar realidade, de distribuir realidade, mas e para provar a realidade? Numa era de fake news e manipulação digital, como é que a gente prova que algo é verdadeiro? Essa é, sem dúvida, a pergunta de $1 milhão do nosso tempo. A tecnologia para manipular imagens e áudios está cada vez mais acessível. A linha entre o que é real e o que é falso nunca foi tão tênue. Então a questão é, como é que se comprova na frente de um juiz que aquela mensagem ou post é autêntico? Bom, a tecnologia que cria o problema também pode trazer a solução. Existem ferramentas que oferecem um caminho com validade jurídica. Basicamente, se inicia uma sessão de captura, se navega pela internet dentro de um ambiente seguro que impede qualquer tipo de fraude e se coleta a prova. No final, é gerado um relatório técnico completo. E o que faz esse relatório valer na justiça é que ele segue padrões técnicos e legais muito rigorosos. Ele segue uma norma internacional para evidência digital e, mais importante, preserva o que a lei chama de cadeia de custódia. Isso garante que a prova não foi alterada de jeito nenhum. É por isso que esse tipo de ferramenta já é aceita no judiciário e usada até pelo Ministério Público. E com isso a gente fecha o nosso círculo. Começamos com a arte de construir uma realidade sonora, passamos pela teoria de como a combinação de fragmentos cria significado e chegamos à necessidade crucial de provar a realidade no mundo digital. Fica a reflexão. No final das contas, o que realmente importa? É a percepção ou a prova?